tema da palavra de hoje é Jesus em Foco. E Jesus em Foco. Desde quando o Mark e a Cora, todos conheceram o Mark e a Cora, são missionários. Algumas pessoas puderam estar aqui com a gente. Eles são missionários, ele foi diretor da escola bíblica Rema, ele é uma bênção e ensinou coisas muito valiosas pra gente. E quando ele esteve aqui com a esposa dele, a gente teve um momento de bate-papo com eles e perguntas e respostas e foi muito poderoso. E a Cora, ela falou algo que ardeu muito no meu coração sobre, às vezes, quando a gente está vivendo a nossa vida e sondando o nosso coração sobre os planos que a gente tem para a nossa vida. Fizeram uma pergunta para ela: quando que eu sei que esse desejo que eu tenho no meu coração é de Deus mesmo, é um desejo da minha alma, um desejo pessoal? E ela falou de uma forma linda e graciosa, falando que, olha, quando a gente tem Jesus no centro da nossa vida, quando a gente vive para Ele, por Ele, quando Ele é o foco, quando o nosso foco está nele, no nosso coração a gente tem paz, no nosso coração a gente não tem dúvida sobre aquilo que Ele tem para a gente. E desde aquele dia, o título dessa palavra ficou ecoando no meu coração: Jesus em Foco, Jesus no centro da nossa vida. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E eu quero começar essa palavra com uma pergunta para vocês. Não precisam responder em voz alta, tá, gente? Mas eu quero perguntar para vocês: qual é o valor que você dá para Jesus? Qual é o valor que você dá para Jesus? Eu tenho meu filho, Joshua, eu sei o valor que ele tem para mim. Eu sei o valor que a minha esposa tem para mim. Eu sei o valor que minha sogra tem por mim, para mim. Minha mãe, minha irmã, minha família. Eu sei o valor que meus amigos, eu sei o valor que meus irmãos têm para mim. Mas qual é o valor que Jesus tem para mim? Qual o valor dele para mim? Essa é uma pergunta muito importante. E o que eu vou falar agora não é verdade, tá, gente? Mas e se eu te falasse hoje que acabaram as bênçãos? Se eu te falasse hoje que a partir de agora, Jesus não vai mais te abençoar? Se eu te falar que a partir de agora acabaram as bênçãos? Se eu te falar que a partir de agora, todo ato de generosidade seu, de contribuição, de dízimo e oferta, ou de generosidade na vida de alguém, se eu te falasse que acabou o 100 por 1, que não tem mais isso, que não tem mais bênção, que não tem mais milagre, que não tem mais cura, que não tem mais multiplicação de recursos, de abundância de recursos através da sua generosidade, se eu te dissesse isso hoje, estaríamos nós aqui de novo no domingo que vem? Se a gente soubesse que nosso Deus, o que Ele fez por nós, Ele já fez por nós, e a partir de agora foi, o que aconteceu, e a partir de agora não tem mais nada, nós voltaríamos aqui para adorar Ele. Se não tivesse multiplicação de recursos na nossa vida, em atos de generosidade, estaríamos nós continuando, dizimando, ofertando e sendo generosos na vida um dos outros, sabendo que não tem 100 por 1. Essa é uma pergunta que a gente tem que meditar sempre nela. Será que o valor daquilo que Jesus, Ele fez por mim, de quem Ele me tornou, será que aquilo que Ele fez em mim e quem Ele me tornou já é o suficiente para eu viver o resto da minha vida adorando Ele? Ou se eu soubesse que se as bênçãos, se isso tudo cessaria, será que meu amor esfriaria? Será que eu não teria mais ânimo para estar aqui
adorando a Ele? Será que eu teria o mesmo ânimo de vir para a igreja aos domingos adorar Ele? Essa é uma pergunta para a gente estar sempre pensando nela. E a resposta dela é conduzida pelo entendimento e clareza e gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós no sacrifício dEle. Por tudo que Ele fez e aquilo que Ele ainda está fazendo. Nosso sentimento de gratidão eterna por Ele. Você consegue pensar hoje, eu tenho motivos para adorar a Ele, ser eternamente grato a Ele por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Se a gente não tem esse sentimento ainda, é porque a gente não tem a noção de que Ele nos livrou da morte eterna. É porque a gente não tem noção de que nós vivíamos escravizados ao pecado. É porque a gente não tem noção de que, por natureza, nós éramos filhos da ira e merecíamos todo o castigo de Deus. Se a gente não tem noção disso, o nosso foco é outro. Só isso já é o suficiente para a gente adorar Ele para o resto das nossas vidas. E Ele é tão maravilhoso, gente, porque a obra dEle é sem fim. Ele é o nosso Pai, Ele não só nos salvou, Ele não só nos deu a vida eterna, Ele não só nos libertou do pecado, mas Ele deu a palavra dEle a nós com promessas. Ele nos deu o Espírito dEle que habita em nós, que nos ajuda todo dia a sermos pessoas melhores, que nos conduz em todos os dias, na verdade, que nos conduz a todos os dias sermos pessoas melhores. Nosso Pai é maravilhoso. Ele é digno de adoração por toda a eternidade, por tudo aquilo por toda a bondade dEle, por quem Ele é, por quem Jesus é. Já é o suficiente para a gente adorar Ele por toda a nossa vida. E eu estava meditando, enquanto eu meditava nessa palavra, eu senti muito amor de Jesus por nós. Sabe, eu já estive presente em ministrações com meditações parecidas a essa, onde eu saí de lá me sentindo um lixo, sentindo que, caramba, eu sou um lixo, eu nunca vou conseguir amar Jesus como Ele me amou. E isso é verdade. A verdade é essa. A gente nunca vai conseguir amá-lo como Ele nos amou. A gente não tem obra o suficiente que a gente possa fazer para agradecer Jesus por tudo que Ele fez por nós. Não há nada do que a gente possa fazer em recompensa. Tudo que a gente faz é por gratidão. Amém, church? Ninguém aqui nessa casa faz nada para ninguém ou para a igreja por recompensa. A gente faz por gratidão, porque a gente sabe que em Jesus a gente recebeu plenitude de vida. Ele é suficiente para nós. Amém, gente? Nessa semana a gente esteve numa confraternização e ouvi que uma das pessoas que estavam nessa confraternização estava brigado com Deus e estava brigado com a igreja e não queria mais saber de igreja. E a pessoa que estava conversando com ela quis até dar caramba, deixa eu te dar meu testemunho, cara, Deus é bom, mano, não fica assim, Deus é maravilhoso. E a pessoa completamente fechada, ela não queria ouvir, ela não queria se abrir, ela estava com o foco dela nos problemas, e o Deus que ela esperava que agisse conforme a necessidade dela, da forma que ela queria que agisse, não agiu exatamente daquela forma. Então Ele não é digno do meu relacionamento com Ele. Meu Deus, isso é horrível, isso é triste demais. Onde estava o foco dessa pessoa? Nos problemas. E eu sinto muito no meu coração hoje que Jesus, Ele quer ajustar o nosso foco. Às vezes a gente fica com foco nos problemas, Ele quer ajustar o nosso foco para colocar o nosso foco nele. Amém, church? Não sei se todos já usaram. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e eu sou péssimo com tecnologia. Eu tenho
um iPhone que eu devo usar no máximo 5% da capacidade dele. Mas eu aprendi uma coisa com a minha esposa que é muito inteligente, ela é brilhante. Eu aprendi uma função do iPhone que é o Portrait, ou retrato. Quem já usou essa função? Ó, tem gente que não sabe também, que nem eu. Pô, não me senti sozinho. Ai, glória a Deus, gente. Não sou o único. Mas tem esse efeito. E esse efeito é muito legal. Que você está enquadrando a foto aqui, que você pode clicar. Se a Nanda está aqui, eu posso clicar nela. E aí o foco vai ficar nela e todo mundo atrás vai ficar desfocado. Ou eu posso focar em todo mundo atrás e a Nanda vai ficar desfocada. Muito legal essa função. E eu pedi para o JP fazer uma projeção para a gente ter uma noção de como mais ou menos que é. E é assim, ó, que funciona, tá vendo? Quando a gente bota o foco no sofrimento, na tristeza, na falta, no sentimento de derrota, a gente deixa de ver aquilo que pode estar na nossa frente tão perto da gente. Ou a gente pode mudar o foco. E ver a vitória, cara. E ver aquele que triunfou sobre a morte, aquele que triunfou sobre a depressão, aquele que triunfou sobre as enfermidades, aquele que triunfou sobre a depressão, aquele que triunfou sobre a derrota, aquele que triunfou sobre o abandono, aquele que triunfou sobre palavras de condenação, aquele que te justificou. A gente coloca o foco nele, o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tantas coisas acontecem no nosso dia a dia que a gente termina colocando foco no sofrimento, dando valor às dores, dando valor. Quando eu falo dando valor, gente, vocês entendem que o nosso tempo é valioso? Que a gente pode passar muito tempo da nossa vida gerando no nosso coração expectativa alegre de coisas boas, mesmo em momentos de guerra e dificuldade. Pessoas que valorizam esse momento de tristeza e depressão. Eu já ouvi muita gente falar, ai, deixa eu só curtir minha deprê um pouquinho. Já ouvi gente falar isso. Não, me deixa quietinho, deixa eu curtir aqui minha tristeza. Pô, tá repreendido, gente, que isso? A gente sabe que existe um momento de luto, existe um momento de recuperação, que a gente precisa se recuperar, a gente sabe disso, sabe? Mas a gente não pode dar valor e dedicar o nosso tempo colocando o nosso foco naquilo que não gera vida em nós quando temos Jesus, right here, right now, com V de vitória. Isso que você está passando eu já venci. O que está tirando a paz eu já venci. Aquilo que falaram sobre você, eu já venci e eu declaro você justo. Eu declaro você justificado. Eu declaro você perdoado. Eu declaro você incondicionalmente amado. Eu declaro você filho de Deus. Eu declaro que não há condenação para você porque você está em mim. Eu declaro que mal nenhum, ninguém pode te tocar porque o Pai me deu vocês na minha mão. E eu declaro que ninguém que o Pai me deu é tirado da minha mão. Essas são as declarações de vitória. Aleluia. A gente precisa colocar o foco no que gera vida. A gente precisa dar honra e glorificar através da nossa vida. A gente precisa dar valor àquele que é digno de todo o louvor. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a estrela resplandecente da manhã, o leão da tribo de Judá, Emanuel, Deus conosco, o justo juiz,
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação e o primogênito de todos os mortos, dentre os mortos, nosso intercessor, nosso advogado, a ressurreição e a vida, Jesus, o Rei da Glória. É Ele. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Meu Deus, o desejo do meu coração que nessa noite a gente possa sair daqui hoje e por toda a eternidade colocando foco nele, porque Ele é a nossa fonte de vida. Todos esses atributos que eu acabei de ler falando de Jesus são atributos muito bonitos, mas eles não só são atributos bonitos para se admirar, eles têm um impacto na nossa vida, gente. Amém? Cada atributo de Jesus, ele tem um impacto na nossa vida. Em João 10:10, Jesus ele fala que, na segunda parte, ele fala que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. A gente fala muito sobre isso aqui, que essa palavra vida, ela foi traduzida do grego, zoe. A palavra era zoe. Jesus ele falou, eu vim para que vocês tenham zoe e a tenham plenamente. E essa palavra zoe, ela significa a vida do próprio Deus. Jesus ele falou, eu vim para que vocês tenham a vida de Deus. Eu vim para tirar de vocês a natureza pecaminosa que vocês receberam de Adão. Quando você entrega a sua vida a mim, eu arranco essa natureza pecaminosa de você e eu te dou uma natureza santificada. Eu te dou zoe, eu te dou a natureza do próprio Deus. Você agora passou a se tornar filho de Deus. Isso não é só porque Deus te ama, mas porque você recebeu a natureza do próprio Deus. A natureza do próprio Deus agora habita em você. Deus, Jesus, ele tirou essa natureza pecaminosa e em 1 Coríntios fala, a palavra fala, Paulo ele fala que Jesus ele nos lavou, ele nos purificou e ele nos santificou na morte, no sacrifício e no sangue dele. Ele nos santificou, ele nos deu uma natureza santificada. Queira você se achar não merecedor ou não, ele te deu uma natureza santificada. E essa natureza santificada, ela não é interferida pelas coisas que você faz. Se a gente começar a latir agora aqui que nem um cachorro, até o final do culto isso não vai fazer da gente cachorros, amém? Porque nós somos seres humanos. Da mesma forma como Deus ele nos deu a natureza dele, ele nos deu zoe. Não importa as coisas que a gente faça no nosso corpo e pensamentos que a gente tenha, isso não interfere a natureza que Deus nos deu. Nós somos filhos de Deus, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não interfere, as coisas que a gente faz não interferem na nossa natureza, mas nos arrebenta, gente, pelo amor de Deus, amém, gente? Para que fique claro que o que a gente faz no corpo, os pecados, os erros que a gente comete, destroem a nossa vida e nos levam à morte. Se a gente vive a nossa vida entregue a eles, se a gente se rende ao pecado, uma vez que Cristo já nos libertou do pecado, isso gera morte nas nossas vidas. Seja uma mentirinha ou seja coisas piores, isso gera morte nas nossas vidas. Amém? Mas isso não interfere na natureza que Deus nos deu. Tem uma palavra também em 1 Coríntios 5 que conta a história de um homem que estava tendo relação com a mulher do seu pai. Paulo cita a igreja de Corinto, ele fala, tirem esse arrogante do meio de vocês. Escuta isso, entregue o corpo dele a Satanás, para que o corpo dele morra, mas a alma seja salva. Meu Deus, esse cara provavelmente estava recebendo a revelação da graça de Deus e estava achando que porque ele era salvo pela graça, ele poderia fazer o que quisesse. E a gente entende que ele era arrogante porque Paulo falou que ele era arrogante. Então Paulo estava falando, cara, tira esse arrogante, esse cara está fazendo confusão no meio de vocês, tira ele do meio da congregação, entrega ele a Satanás para que o corpo desse cara morra, mas a alma dele está salva. Foi o que Paulo falou ali. Então, que as coisas que a gente faz no nosso corpo acabam com a gente.
Os erros, os pecados que a gente comete acabam com a gente, mas isso não interfere na natureza que Deus te deu. Amém, church? Aleluia. Quando Jesus ele fala que eu vim para que vocês tenham zoe, a natureza do próprio Deus, e tenham plenamente. Quando Jesus ele disse essas palavras, ele não estava falando de bens materiais, gente. Amém? Ele não estava falando sobre as nossas vontades serem atendidas. Ele não estava falando sobre necessidades serem supridas. O que Jesus ele estava falando ali era de ter plenitude no teu interior. Cara, quando você vive plenamente a natureza que Deus te deu no teu interior, cara, coisas materiais, bênçãos, isso vem a reboque, cara. Isso passa a te seguir. Porque você está tão bem no teu interior que essas coisas passam a ser acrescentadas na tua vida. Isso é promessa de Deus. Amém, gente? A gente nunca vai ter plenitude do que é secundário. Bens materiais, isso é secundário, cara. Vontade realizada, isso é secundário, cara. Por mais que Ele é nosso Pai, Ele ama. Mas a prioridade dele é que você esteja bem no seu interior. Cara, como que Deus ele pode te dar uma vida plena, tu cheio de depressão, cara? Ele quer curar a tua depressão. Como que Deus pode te dar uma vida plena se tu é extremamente ganancioso e escravo do dinheiro? Não tem como. Como que eu vou te dar tudo que eu tenho para você enquanto tu ainda é escravo de mamão, mano? Como? Deus ele trata o nosso interior primeiro, é tudo sobre a obra de Jesus, esse zoe, é tudo sobre essa nova natureza, a natureza do próprio Deus, a gente viver ela em plenitude, viver a natureza de Deus em plenitude, cada uma das características dela, o caráter de Jesus, viver o caráter de Jesus em plenitude. Isso é viver zoe, é receber de Deus, de Jesus, zoe e receber zoe plenamente. A gente nunca vai ter plenitude do que é secundário, enquanto não tivermos plenitude do que é primário na nossa vida. Guardou isso? Tô te falando aqui, mano, papo retão mesmo. Carioca. Carioca falando. Cara, tu nunca, meu irmão, tu nunca vai conseguir desfrutar da plenitude de vida que Deus tem para você, vida abundante. Cara, ele fala, mano, se tu confia em mim, tu segue os meus mandamentos, tu vai comer o melhor dessa terra. Eu te garanto que tu vai comer o melhor dessa terra. Mas tem um antes, amém, gente? Pô, se tu confiar em mim, se tu seguir meus mandamentos, a minha direção, se tu confiar, se tu crer na minha palavra, naquilo que eu te prometi, tu vai comer o melhor dessa terra. Mas existe algo no nosso interior primeiro que precisa ser tratado. 1 João 4:10 diz: e o amor é este, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou, por isso que nós amamos Ele. Efésios 3:19 diz: e conhecereis o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude, de toda a plenitude, de toda a plenitude. Existe uma plenitude, que vocês sejam cheios de toda essa plenitude de Deus. Ter zoe é viver em comunhão com Deus. Ter plenitude de zoe é viver, é desfrutar, é se derramar na presença de Deus. É ter uma revelação tão profunda no teu coração de quanto você é amado, que você se derrame em lágrimas, constrangido com esse amor, que você sabe que você não é merecedor dele. Viver plenitude de zoe é ter essa revelação no teu coração e desfrutar do amor de Deus, reconhecer
a bondade dele, reconhecer que sem ele você não é nada, reconhecer que você precisa dele todos os dias da tua vida. Plenitude de Zoe é viver uma vida em conexão com Deus todos os dias da sua vida, rendido a ele, numa comunhão eterna com ele, da hora que tu acorda, da hora que você vai dormir. Todos os pensamentos, a gente pensa muita coisa durante o dia, né, gente? Cara, inclui Jesus. E quando eu falo inclui Jesus, não estou falando para você pensar nele, mas compartilhar todos os teus pensamentos com ele. Jesus tem que ir para o trabalho hoje, tem que resolver isso e aquilo. Tu tá ligado, né? Sabe de tudo. O negócio está complicado lá, mas tu é comigo. Eu tenho a mente de Cristo, teu Espírito está comigo. A tua palavra fala que se eu precisar de sabedoria, eu posso pedir a Deus que Ele me dá em abundância. Ô Jesus, obrigado. Obrigado porque eu estou indo para o trabalho agora, tem um monte de pepino para eu resolver, mas eu estou contigo, você está em mim, em você eu sou capaz. Eu oro para que teu nome seja glorificado através da minha vida, que tudo que eu fizer no meu trabalho possa resplandecer da tua glória, que as pessoas veem que é através de mim, que eu não estou sozinho. Não é possível que o rei, o Reginho, teve essa ideia toda, que ideia incrível que ele teve. Essa ideia incrível, meus queridos, veio de Jesus. Essa é uma inspiração de Deus, sem Ele eu não seria capaz de nada, e em todas as coisas na minha vida Ele é glorificado. Cara, isso é ter plenitude de Zoe. Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras palavras, mantenham seus pensamentos em tudo que é correto, em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente. Mantenha seus pensamentos nisso. Pensem nessas coisas. Ter plenitude, ter Zoe plenamente, é ter sua mente liberta de pensamentos de ganância, de maldade, de vingança. É ter pensamentos de paz. Vou repetir isso. Ter Zoe plenamente é ter a sua mente liberta de pensamentos de ganância, de maldade, de vingança. E ao invés disso, ter pensamentos de paz, ter pensamentos de felicidade, de amar, de perdoar. Você sabe que você está cheio de Zoe quando você consegue amar, perdoar e ajudar quem não merece. Aí você sabe que você tem plenitude de Zoe. Aí você sabe que sim, não. Agora, quando tu vê, irmão, quem era esquentado pra caramba, na antiga natureza tudo queria sair no tapa. Aí a pessoa te trata mal, tu fala: oh meu Deus, coitado, cara. Ele não tem o Deus que eu tenho. Eu me compadeço dele. Porque ele está me dando o que ele tem, eu tenho Jesus agora. Ele só tem maldade no coração dele. Tem falta de amor no coração dele. Ele é incompreendido ou incompreendido? Tá certo isso? Oi? Ele não está sendo compreendido. Eu tenho compaixão dele. Plenitude de Zoe é eu não querer tirar as pessoas da minha vida por causa dos erros dela, porque eu sei que eu estou cheio de erro também. E Deus, Ele não me tira da vida dele. Viver Zoe plenamente é se importar com cada pessoa. Viver Zoe plenamente é dar o valor a cada pessoa, o mesmo valor que Jesus deu. Tu é tão importante para mim como a vida de Jesus. E não importa o quanto tu falhar comigo, eu vou continuar te amando, mano. Eu vou ser teu calo. Tu pode me fazer mal, tu pode
me destratar, mas eu te amo, cara. Deixa eu te amar um pouquinho. Deixa eu te amar. Tem até um pagodinho. Deixa eu te dar o meu amor. Deixa, não é? Ai, gente. Vamos amar, cara. Quem vive plenitude de Zoe, ama incondicionalmente. Ama quem não merece. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Ai, meu Deus. Quando a gente tem plenitude de Zoe, a gente tem a plena consciência de que todos estão no mesmo processo que a gente. As pessoas que te magoam, as pessoas que fazem coisa para te entristecer, elas estão no mesmo processo que a gente. Se você faz alguma coisa que eu não gosto, eu te corto da minha vida, cara. Eu não te quero mais na minha vida. Me falta Zoe. Eu recebi muito amor de Deus, aleluia, que maravilha, Deus, obrigado, mas para dar eu não dou não. Não, deixa eu guardar aqui, Jesus, só para mim. Aquela pessoa não dá para fazer parte da minha vida não. Vou guardar esse amor só para mim. Plenitude de Zoe, ama. Amém? A gente não tira de ninguém da nossa vida. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Cara, quem não perdoa não tem a consciência do quanto que você foi perdoado. Geralmente quem se acha santo demais, quem acha que está fazendo a boa obra, não, estou firme na obra, aleluia, estou aqui firme, sou santo. Às vezes tem dificuldade, mais dificuldade de perdoar o outro daquele que sabe, meu Deus, se não fosse a tua graça, Pai. Se não fosse a tua graça, meu Deus, eu nunca seria digno, Pai, de estar fazendo pelos outros o que você fez por mim. Eu sou merecedor da tua graça, Pai. Quem me faz mal precisa do mesmo sangue que eu preciso para me lavar todos os dias. E eu perdoo, Pai, porque eu fui muito perdoado. Amém, church? Mateus 5:7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Cara, a gente somos filhos de Deus. A palavra fala que Ele nos resgatou das trevas e nos colocou assentados no Filho do seu amor. Estamos assentados com Jesus em glória. Espiritualmente, essa é a nossa posição. Assentados com Jesus em glória. Mas a gente está aqui nessa terra, cara. E aqui nessa terra tem uma lei daquilo que tu planta, tu colhe, meu parceiro. Aquilo que tu faz, tu colhe. Se tu não é rendido a Deus, meu irmão, se a tua vida não está entregue a Ele, se a tua vida ainda está sendo guiada pelas tuas emoções, se você é arrogante, tu vai receber arrogância. Não tem jeito. Se tu distrata as pessoas vão te distratar. Não tem jeito. Aqui na igreja não. Lógico que não. Aqui a gente ama. Mas aí fora, o que tu vai receber? E o que a palavra está dizendo é: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. A gente planta misericórdia, a gente recebe misericórdia. Amém? Por isso que eu tento ser misericordioso com vocês, gente. Para que vocês tenham misericórdia do seu pastor também. Preciso dessa misericórdia, amém, gente? Somos falhos, cara. A gente está andando junto, gente. Estamos andando juntos, entregando, vivendo a cada dia Jesus, aprendendo mais dele. Ele está nos aperfeiçoando, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando. A gente falha. E eu preciso da misericórdia de vocês também, amém? João 13:34 fala: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Gente, vocês percebem que é um novo mandamento? O mandamento da antiga aliança é: ame o próximo como a si mesmo. Se tu não se curte muito,
coitada do próximo. Tu vai dar a mesma medida de amor. Jesus alterou isso. Falou, olha, um novo mandamento. A gente está numa nova aliança agora. Uma aliança onde eu morri por você. Eu arranquei essa tua natureza que não amava. Eu te dei a minha, plena, repleta do amor de Deus agora, para você poder amar como eu o amo. Recebe do meu amor para você poder transbordar desse amor. Agora, porque você tem o Espírito de Deus, porque você tem Zoe em você, você não está mais sozinho, como o povo da antiga aliança, você é pleno do Espírito de Deus, porque você é pleno do Espírito de Deus. Agora, eu te dou um novo mandamento, para você amar o próximo como eu te amei. Porque agora você está cheio desse amor. E agora tu transborda desse amor. Coisa linda, né? Meu Deus. Meu Deus. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como saberão que nós somos discípulos de Jesus? Não é pelo meu discurso aqui, por uma pregação legal, não é por causa do meu título de pastor. Ah, é pastor, então é discípulo de Jesus. Se eu não te amo, cara, se eu não dou amor a vocês, se eu não perdoo vocês, eu nunca vou ser considerado discípulo de Jesus, né, vida? Quem conhece o Diegão? Diego, cara da transmissão. Diego está com a gente desde o dia 1. Primeiro culto da igreja. Ele chegou no primeiro culto da igreja. Cara, eu e Diego, JP, ele era da liderança, a gente serve pra caramba nessa igreja com amor. Eu e Diego, a gente já viveu, Diego e JP, a gente já viveu muita coisa junto. Mas eu e o Diego, deixa eu te falar uma coisa, a gente já quase saiu no tapa. Brincadeira, gente. Mas a gente já discutiu muito, gente. A gente já brigou muito. A gente já ficou muito chateado um com o outro. Eu tô falando isso, eu pedi permissão dele antes, tá, gente? A gente já ficou muito chateado um com o outro. A gente já falou coisa um pro outro que a gente se arrependeu depois. A gente falou coisa um pro outro que entristeceu o coração um do outro. Mas, mano, o amor que a gente tem um pelo outro é inabalável. A gente já teve tudo quanto é estresse possível. Cara, o amor, o carinho, a parceria, a amizade, a gente é família, cara. Hoje eu te digo que nada é capaz de separar do amor que eu tenho pelo Diego. Nada será capaz de me separar do amor que eu tenho pelo Diego, do amor que ele tem por mim. E a gente já brigou, cara. Mas é maravilhoso. A gente briga, a gente se abraça e, cara, aí começa as trocas de amor. Cara, tu fez isso, mas eu te amo, mano. Por causa desse amor que os de fora saberão que nós somos discípulos de Jesus. Isso é ter Zoe em plenitude. Que maravilha, cara. Pô, teu coração livre de ofensa. Tu ficar triste, mas, mano, vem cá. Não dá pra gente ficar assim. Vamos conversar, porque eu te amo muito, eu valorizo a tua vida, cara. Tu é muito importante pra mim. Pô, isso é plenitude de Zoe. É viver sempre inundado desse amor de Jesus. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios 5,17 fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. As coisas antigas já passaram, você é uma nova criatura. Vira para a pessoa do teu lado, como aquelas igrejas, né? O pessoal gosta de falar isso, eu vou falar também. Olha, vira para a pessoa do teu lado e fala assim, ó, teu antigo eu morreu, mano. Já era.
Está morto, morto, morto. Morreu com Cristo. As a matter of fact. Eu sempre enrolo minha língua para falar isso. Nós fomos crucificados com Cristo. Tu foi crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado no nosso lugar e a palavra diz que nós fomos crucificados com Ele ressuscitamos para uma novidade de vida. Você é uma nova criação. Ter Zoe plenamente é viver sua nova natureza e ter prazer nela. E não ter apego a um jeito ou mania que você tinha no passado. É ter uma plena noção do seu novo espírito, o novo espírito que Deus te deu. Esse novo espírito, ele tem características infinitamente melhores e mais admiráveis do que quem você era no passado. Viver a plenitude de Zoe é se deliciar nessa nova natureza que Deus te deu. É viver a plenitude dessa nova natureza que Deus te deu. É ter prazer nessa nova natureza que Deus te deu. Efésios 4:24 diz: E vos revistais do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Ele nos deu essa nova natureza para a gente viver assim, semelhantes a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Preciso confessar uma coisa para vocês. Em muito tempo da minha caminhada com Jesus, eu tive momentos onde eu compartilhava meu testemunho e quando eu começava a falar das coisas que eu aprontei no passado, eu aprontei muito. De certa forma me vinha um sorrisinho, como caramba, olha tudo que eu fiz, cara. Olha tudo que eu aprontei. E começava a vir um sentimento maligno de orgulho por algo terrível que eu fiz no passado. E a gente precisa cuidar disso. Não ter apego. Ah, eu sou assim mesmo. Tu era, meu parceiro. Tu era, não é não. Você era assim. Cara, Cristo te deu uma nova natureza, cheio do amor de Deus, com a paciência de Deus, o fruto do Espírito. Amém, gente? Facilidade de perdoar. Você tinha dificuldade de perdoar, agora não tem mais. Você era nervoso, agora você é tranquilinho. Ovelhinha de Jesus. Amém, gente? Amém, gente? Olha, eu estou falando isso por mais que você tenha o sentimento de, cara, eu estou longe disso. Começa a declarar em fé, amém? Até nos momentos onde você ficou nervoso, fala, fiquei nervoso, eu era nervoso, hoje em dia eu sou mais tranquilo. Hoje eu estou mais tranquilo que ontem, amém? Começa a declarar isso. Você vai ver essa transformação na tua vida. João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Ter plenitude de Zoe, ter Zoe plenamente é viver em um estado de paz que absolutamente nada consegue tirar essa paz de você. Ter plenitude de Zoe, e gente, as pessoas estão preocupadas com boleto, preocupadas com dinheiro, preocupadas em bens materiais. Cara, a paz no teu interior é o teu bem mais precioso, mano. Viver plenamente em paz, saber que Deus ele cuida de você, que a tua vida está na mão dele, que ele é o Senhor, ele é teu Salvador e ele é o Senhor da tua vida. Ele tem o senhorio da tua vida. Tua vida é governada por Ele. Quando você entrega a tua vida genuinamente a Ele. E não tenta ficar resolvendo as coisas na força do teu braço. E você descansa no cuidado dEle. Ele é o Senhor da tua vida. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Amém, gente? Ter zoe plenamente é estar sempre alegre no seu espírito. É ter no seu interior uma felicidade tão grande, sustentada pelo Espírito de Deus, que nada é capaz de abalar essa felicidade. É uma felicidade interior. Faça chuva, faça sol. As coisas podem estar bem ou podem estar muito mal. Eu estou feliz. E essa pessoa maravilhosa que acabou de entrar no salão, ela nem me ouviu. Estou falando de você. É um exemplo de alegria constante, cara. Cara, a Jess, eu e a Nana, a gente sempre fala da Jess, cara. A Jess, ela tem 2 meninos pequenininhos e grandes. Ativos, meninos cheios de energia. Cara, ela passa, o marido trabalha o dia inteiro, ela passa o dia inteiro cuidando dos meninos, ainda encontra tempo para fazer bolo, para fazer doce, tá vendo, né, gente? Sempre sorrindo. A gente já chegou na casa da Jess, ela tava com o cabelo em pé, assim, ó, de cuidar dos meninos. Ela com o cabelo em pé, oi, gente! Cara, é uma alegria que vem de Deus, a tua alegria vem de Deus. A gente reconhece isso na tua vida, que você é plena de zoe, você tem plenitude, você tem zoe plenamente no teu interior, porque a gente vê a alegria de Deus na tua vida, a tua alegria é inabalável. Isso é lindo de ver, a gente se inspira na alegria de Deus na tua vida, isso é maravilhoso. Marcos 10, 45, Jesus declara, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ter zoe plenamente é estar sempre pensando no outro. Ter zoe plenamente é estar sempre pensando em quem eu posso ajudar. É o Espírito de Jesus. É estar certo de que o maior propósito da minha vida é servir vocês e não permitir que nenhum dia mal me impeça de expressar para vocês a natureza de Jesus que habita em mim. Viver zoe plenamente é entender que assim como Jesus me serviu e me serve todos os dias, eu preciso servir vocês. E eu não sirvo vocês somente no meu dia alegre, no dia que eu estou feliz. Eu sirvo vocês nos meus piores dias também. Já subi aqui com um nó na garganta, com vontade de chorar, querendo estar em casa, profundamente triste. E eu subo aqui, Deus derrama vida e gera vida em mim, que eu saio daqui falando, Deus, obrigado por poder ser um instrumento nas tuas mãos e servir meus irmãos e compartilhar do teu amor com eles. Isaías 26, 3 fala, você guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Meu Deus do céu, é promessa dele. Ele guardará em plena paz aquele que está com um propósito firme no Senhor. Mateus 6,33 fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, busca a plenitude do reino. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, não são as coisas desse mundo, mas ele é paz no teu interior, justiça, justificação de Deus na tua vida e alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito, uma alegria inabalável, uma paz inabalável, uma certeza que eu fui justificado. Isso é o reino de Deus em mim. Amém, gente? Quando nós estamos focados em Jesus e no reino, tudo que é secundário
venha até nós. Isso que a palavra está falando. Cara, busque o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando o nosso foco é Jesus, que é primário. Tudo na minha vida, tudo que é secundário é acrescentado. Amém, gente? Nessa palavra de Mateus, se puder botar de volta, Mateus 6,33, vocês conseguem perceber que para que todas as coisas nos sejam acrescentadas, nós temos que fazer algo. Consegue entender isso? O que a palavra está falando. Você consegue ver aqui nesse versículo que quando temos o foco no principal, Jesus e o reino, o secundário é acrescentado. O cristianismo é sobre viver Cristo. É sobre ter um relacionamento com Jesus e sua palavra. É permitir que a vida de Jesus se manifeste em cada área do nosso ser. Isso é cristianismo, isso é viver Zoe em plenitude. E esse é o foco da nossa vida, o nosso foco, o foco da nossa vida é Jesus. Amém, gente? Quando Jesus não é o foco da nossa vida, deixa eu te dar essa má notícia, cara. Nada na tua vida vai ser legal. Nada na tua vida vai ser muito legal. Sempre vão ter coisas que vão tirar a tua paz, que vão mexer com o teu interior, porque Jesus não é o centro da tua vida, é o foco da tua vida. Então vocês estão entendendo também que Deus ele já nos concedeu tudo pela graça dele, ele nos deu vida abundante, ele nos deu Zoe, ele nos deu o Espírito dele, ele nos deu a palavra dele para a gente meditar todo dia e ter vida no nosso interior, ele já nos deu tudo isso, mas vocês entendem que a gente precisa buscar, vocês entendem que tem a nossa parte? Dá para entender isso, gente? João 8, 31 e 32 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aí tu quer ser liberto de um monte de coisa, mas não quer permanecer firme na palavra. Aí não dá, gente. Aí não dá. Você quer ser livre de muitas coisas? Você tem que permanecer firme na palavra. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tem que crer, gente. Se tu não crê, tu não recebe. Cara, ele fez tudo por nós. A nossa parte é crer. Ficar firme na palavra, amém? João 15, 7, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aí o irmãozinho quer pedir o que quiser, quer que seja concedido, mas não quer permanecer em mim. Não vai receber, cara. Não funciona assim. Not like that. Não é assim, cara. E não é assim porque, cara, Jesus tem tanto, poderia me abençoar. Não, não é isso. Porque cristianismo é relacionamento, cara. Cristianismo é sobre a gente viver em constante relacionamento com Ele, permanecer nele, na palavra dEle. A gente permanece nele, na palavra dEle. Cara, o que você estiver precisando, o que você pedir, você tem a convicção que você vai receber. Porque você sabe quem tem o governo da tua vida nas mãos, quem cuida da tua vida, você sabe disso. Você sabe quem é a sua fonte de vida. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vocês entendem que a gente não pode desanimar, gente? Cansei de ver gente morrendo na praia, cara. Meu Deus. A gente não pode desanimar, gente. Eu falo por mim, tá? Oh, Jesus amado.
Quantas vezes eu já pensei em desistir do ministério, cara? Eu tô falando abertamente aqui. Aí eu lembro da alegria de vocês, eu lembro, do Jerry falando, meu Deus, mano, eu amo essa igreja. Cara, como isso me faz bem. Eu me lembro da transformação que cada um está vivendo, a Thali, Gabriel, cada transformação que vocês estão vivendo, e é o que me mantém firme. E eu tenho certeza, cara, que a cada dia a gente vai receber a recompensa de ver cada um de vocês vivendo essa plenitude de Zoe. Essa é a nossa maior recompensa, minha e da Nanda. Ver vocês vivendo a plenitude de Zoe. Amém, gente? Hebreus 10, 33, vocês precisam perseverar, é o que a palavra diz. Vocês têm que perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ele tem algo prometido. Amém? O que a gente precisa para receber aquilo que Ele prometeu? Perseverar. E daí, quando a gente tiver feito a vontade dEle, a gente vai receber. E qual é a vontade dEle? João 6,40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Tenha Zoe eterno. E eu ressuscitarei no último dia. Cara, isso é uma boa notícia, church. O Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus já morreu por cada um dos nossos pecados. Ele nos libertou de cada um dos nossos pecados. Nós somos livres. Somos livres para amar a Deus. Somos livres para ser quem Jesus nos tornou. Somos livres para ser aqui na terra assim como Ele é. Somos livres para viver essa plenitude de vida. Por mais que a gente venha tropeçar, por mais que a gente venha falhar, a gente sabe que o que nos sustenta é o sangue dEle. E a gente permanece livre, com o nosso coração livre, sabendo que a gente vive e vamos viver pela eternidade com a presença de Jesus, com Jesus na nossa vida, cuidando da gente e sim, nos suprindo de tudo aquilo que a gente precisa. Mas a gente precisa permanecer nele e permanecer na palavra e permanecer na verdade. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Jesus em foco. Declara assim comigo: Jesus, eu ajustei o meu foco. Você é o meu foco. Meu foco está em você agora. E eu quero viver Zoe plenamente. Amém, gente? Glória a Deus.